Quero meditar com você sobre um tema interessante, o nome preferido de Deus. Qual é o nome que Deus faz questão de por ele ser chamado? Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo, segundo livro da Bíblia, bem no início, capítulo 3, versículo 15. E eu convido você para nós lermos todos juntos este versículo, em alto e bom som, está projetado aqui, ok. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus é chamado por muitos nomes diferentes ao longo da Bíblia Sagrada. Por exemplo, ele é chamado em hebraico de Yahará, que quer dizer meu pastor, ou então ele é chamado de Adonai, Senhor nosso, ou também ele é chamado de El-Berite, que é Deus que faz o pacto, a aliança, ou El-Caná, que é o Deus zeloso. Ele também é chamado de El-Deot, o Deus das sabedorias. Ele também é chamado de El-Rai, o Deus que tudo vê. Também é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus também é chamado de Palet, que é libertador. Ele também é chamado de Yahvé Tsavaot, que é Deus das hostes celestiais. Ele também é chamado de Yahvé em vários textos, que quer dizer Deus que pode ser qualquer coisa, ou eu sou o que sou, eu posso ser aquilo que você precisa que eu seja, mais ou menos essa a tradução. Ele é também chamado de Yahvé Nissi, que quer dizer Deus é a nossa bandeira, ou então é chamado de Yahvé Raá, que significa o Senhor é o meu pastor, ou então Yahvé Rafá, que quer dizer o Deus que sara, ou então Yahvé Sabaoth, Senhor dos exércitos. Ele também é chamado de Yahvé Samá, que quer dizer Deus está entre nós, Deus está presente. Ou então ele é chamado também de Yahvé Tsekenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Portanto, são 54 nomes diferentes de Deus que encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada. Na tradução King James diz o seguinte: esse nome será um memorial para mim. O texto que nós lemos diz: esse nome será lembrado de geração em geração. E que nome é esse que é o preferido de Deus? Deus tem tantos nomes, mas ele escolhe um nome improvável para dizer: eu quero ser lembrado por esse nome ao longo das gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Esse é o nome preferido de Deus. Repita comigo: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E por que ele prefere esse nome? Algumas razões. Eu encontro pelo menos 3 razões pelas quais Deus diz: eu prefiro ser chamado por esse nome. Eu prefiro ser lembrado pelas gerações como Deus de 3 homens. Ele tem alguns nomes divinos e gloriosos ao longo das páginas da Bíblia. E por que Deus prefere ser chamado de Deus de 3 homens: Abraão, Isaque e Jacó? Primeira razão: ele é o Deus daqueles que já provaram o fracasso e que foram restaurados por Deus. Aqueles que já tiveram quedas na sua vida. Os 3 cometeram pecados crassos: Abraão, Isaque, Jacó. 3 gerações, os 3 mentiram, enganaram, ludibriaram. Quando vamos para Gênesis capítulo 12, versículos 10 a 20, nós encontramos Abraão
diante de Faraó do Egito, passando pelo Egito. E ele diz para Sara, sua esposa: se perguntarem se você é minha esposa, diga que você é minha irmã, para que ninguém me mate por causa de você, para tomá-la como esposa. Um ato de covardia, um ato de mentira. Em Gênesis capítulo 20, ele repete a mesma coisa quando está passando por entre os filisteus. Gênesis capítulo 21, 8 a 21, Abraão manda Agar e seu filho Ismael para o deserto. Nasceu Isaque, o filho da promessa. E ele diz para Agar e Ismael: não precisamos mais de você, pode ir embora. Agora vão morrer no deserto. Vão embora daqui. Quando chega em Gênesis 26, versículo 7, Isaque, o filho de Abraão, mentiu aos filisteus, dizendo que Rebeca era sua irmã e não sua esposa. O mesmo pecado do pai, o filho também. Gênesis 27, Jacó mentiu, enganou o pai, Isaque. Depois ele também foge porque toma a primogenitura do irmão Esaú. E durante 20 anos ele é perseguido de morte do seu irmão por causa do ódio. E também a relação do pai e da mãe fica trincada por causa da mentira e do engano de Jacó. Portanto, não eram homens santos. Eram, talvez, piores de caráter do que muitos de nós aqui, cidadãos, chapadenses, crentes da igreja. Então, por que Deus faz questão de ser chamado pelo nome de 3 homens que pecaram e fracassaram em alguns momentos da vida? Quedas morais, quedas na família, homens imperfeitos. É porque Deus está dizendo: eu sou o Deus de gente humana, de carne e osso, que também erra. Gente, não sou Deus apenas de santos, ou de anjos, ou de seres celestiais com auréolas. Eu sou o Deus daqueles que venceram, mas que também um dia fracassaram. Eu sou o Deus daqueles que são santos, mas que um dia estiveram no poço do pecado. Eu sou o Deus daqueles que surpreenderam com coisas boas, mas que também decepcionaram muita gente. Eu sou o Deus daqueles que alcançaram expectativas, mas que também frustraram expectativas. Eu sou o Deus daqueles que foram nocauteados em algum momento da vida. Deus é Deus de seres humanos normais. É por isso que ele diz: eu quero ser chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Nós, os humanos, temos e nutrimos a expectativa de agradar o coração de Deus. Queremos agradar Deus, oferecendo uma santidade que por vezes nós não temos, na maioria das vezes não temos. Queremos mostrar para Deus que merecemos algo. Senhor, eu te ofereço a perfeição para receber em troca aquilo que estou pedindo, querendo. Eu ofereço algum atributo de santidade para que o Senhor se compadeça de mim, para que o Senhor me ame, para que o Senhor me receba. Nós temos essa tendência, mas nada impressiona o coração de Deus. E na verdade, Ele não nos aceita por causa do verniz da nossa justiça própria. Ele nos aceita a despeito das nossas fraquezas. Ele nos aceita e nos acolhe apesar dos erros. Ele nos usa não obstante as limitações. É por isso que o perdão é pela graça, a justificação é pela graça, o processo de santificação é proporcionado pelo Senhor e pelo Espírito Santo, de forma que vamos crescendo na presença de Deus. E fica a pergunta: por que Deus não usa gente melhor? Ele usou Noé, que foi um grande intercessor e um grande evangelista insistente, pregando sobre o dilúvio e a justiça de Deus. Mas depois ele cai em pecado, depois do dilúvio.
e colhe frutos amargos pelo seu pecado. Gideão, todos nós conhecemos a história de Gideão, que lutou com 300 homens contra o exército dos midianitas e foi vencedor. Deus o usou como juiz em Israel, mas depois desse tempo ele cede à idolatria. Davi adulterou, encomendou um homicídio. Salomão cedeu aos prazeres do orgulho, da vaidade. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Tomé duvidou da ressurreição. Por que que o RH dos céus erra tanto nessas escolhas e seleções? É porque onde estão as imperfeições humanas, pode haver muito claramente a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Alguém que diga: eu preciso de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso de uma restauração de Deus, ou então estou absolutamente perdido. E aí o momento que Deus age. Breman Menin, autor daquele livro Evangelho Maltrapilho, escreve o segundo livro depois desse, que também se torna uma referência nessa interpretação da graça. Ele escreve o livro Impostor que Vive em Mim, e ele diz que o ser humano, aqui dentro, tenta sempre sabotar a graça. De que forma? Nós queremos fazer trocas com Deus, e queremos a cada dia fazer uma troca com Deus. E até existem algumas expressões que usamos e queremos fazer essas trocas com o Senhor, e Ele não aceita essas trocas. Ele quer, com a graça dEle, a misericórdia dEle, nos alcançar, e o resultado desse alcance é a glorificação do nome dEle, somente dEle. Se você tenta oferecer atributos pessoais seus para Deus, você está tentando sabotar a graça. Escute isso para que você entenda melhor. Lá pelos idos de 1501, Miguel Ângelo, o grande escultor e o maior de todos os escultores, em Florença, na Itália, buscava uma peça de mármore bruto para fazer uma imagem de escultura que ele idealizava sobre o rei Davi. Ele queria fazer o rei Davi na escultura, e ele imaginava como teria que ser. E ele vai para o lugar onde compram-se os blocos de mármore. E ele chega naquele local e há um bloco longe. E ele pergunta para o homem dos blocos de mármore, por que aquele está para lá? Ele diz que aquele não serve para nada. É um bloco refugado. É um bloco que não serve mais para nada que se queira fazer. E daqui ele vai ser tirado. E o Miguel Ângelo disse: é aquele bloco que eu quero. Pode levar de graça então, não serve para mim. E ele leva o bloco, levam para o local de trabalho, e ele vai esculpindo o Davi. Davi se tornou a escultura melhor, do melhor escultor de todos os tempos, Miguel Ângelo. Hoje está na Praça de Florença, na Itália. Eu quero dizer com isso que Deus está vendo você com um olhar que vai muito além de um bloco tortuoso. Aleluia. Ele olha para mim e para você como a arte acabada. Glória a Deus. O olhar de Deus vai além do que o nosso olhar vai. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos vemos como o bloco refugado. Mas Deus está olhando aquilo que Ele pode fazer. É por causa disso que Ele é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Primeira razão. Mas se eu parasse de pregar aqui, seria uma mensagem incompleta. Eu poderia estar sugerindo uma graça barata, onde você pode pecar o quanto quiser e nada disso vai ter nenhum problema e você vai sempre invocar a graça do Senhor. Bom, não é bem assim. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos. Mas há um outro porquê
Deus quer ser chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque Ele é o Deus das transformações radicais e restauradoras. Deus é o Deus da transformação. Abrão foi transformado em Abraão, recebeu um A mais no seu nome. O que isso significa? Que como Abrão, ele seria tido como o pai de uma tribo, ou o pai de uma família, um pai excelente. Mas Deus diz, Abraão vai ser muito mais do que isso. Eu vou te chamar de pai de multidão. E aí, com essa letra a mais no seu nome, o significado muda para pai de uma grande multidão. E eu e você estamos aqui por causa do Evangelho de Cristo que vem da descendência de Abraão e chega até nós, chega até o Brasil e chega até Chapadão do Sul. E nós estamos aqui porque Deus transformou em pai de uma multidão. E o Evangelho chega através da proclamação do Senhor Jesus, que nasce lá da descendência de Abraão. Jacó significa usurpador. Você já pensou você sair na rua e alguém perguntar, como é seu nome? Prazer, meu nome é enganador. Ou então, meu nome é usurpador. Muito prazer. Você viveria constrangido. E Deus mudou o nome de Jacó. Lá no Val do Jaboque, ele luta com Deus. E depois da luta, o nome dele é trocado. E não somente o nome, mas também a personalidade. Deus entra na história de uma forma restauradora. E ele passa a ser chamado Israel, príncipe de Deus. Transformação. Quando Deus diz, eu quero ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está dizendo, eu quero ser chamado do Deus que transforma hábitos, que transforma o caráter, o Deus que transforma o interior e depois o exterior, Deus que transforma aqueles que têm prognósticos horríveis na sua vida, mas Ele entra e transforma tudo isso numa história honrosa para a glória do seu nome. Por vezes nós temos também dificuldade de aceitar algumas transformações que Deus faz. Por exemplo, Jacó era o tipo de homem problema. Imagine a seguinte situação. Ele está em casa, jovem ainda, com seu irmão Esaú, e ele cria um grande problema em casa. Ele mente para o seu pai, recebe a bênção que seria de Jacó, Jacó fica furioso, que seria de Esaú, desculpe, Esaú fica furioso com ele, e agora ele precisa, dali um tempo, fugir para não morrer, e a casa se transforma num inferno. Aí ele chega num lugar chamado Padã Arã, onde ele se apaixona por Raquel, aí trabalha na casa de Labão, seu sogro, e ele engana o sogro, é enganado pelo sogro, engana os cunhados, é enganado pelos cunhados também, a fúria dos cunhados. Cunhado já é uma coisa ruim na vida da gente, né? Mas na vida de Jacó foi evidente isso. Ele passou a ser odiado pelos cunhados todos. Suas esposas brigaram entre si. Uma delas era idólatra e roubou as imagens da casa do pai. Era um homem sem paz interior. Onde ia, ele criava problema. Já viram pessoas assim? Está no trabalho, está criando problema. Está na família, está criando problema. Problema com aquilo que fala, problema com os julgamentos que emite, problema com o temperamento, e vai atropelando todos os ambientes com os seus problemas interiores. Eu pergunto, você daria um emprego a Jacó? Eu não. Você chamaria Jacó para ser sócio da sua empresa? Chamaria? Não. Eu não. Deus chamou. Deus investiu nesse cara. Transformou a vida dele. Deus viu, além do bloco tortuoso,
e começou a investir na vida de Jacó. E é por isso que ele é chamado de Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus que transforma, Deus que muda, não só o nome, mas o ser. Nos escritos rabínicos, um deles, o Talmud, diz que cada homem tem 3 nomes, ou cada mulher tem 3 nomes. O nome do nascimento é o nome pelo qual somos chamados. É o nome de Marcos, ou Daniel, ou Vitória, ou Márcio, ou Horst. É o nome de nascimento. Todos nós temos um nome que a sociedade nos dá. Por estar há 34 anos no ministério, a sociedade me deu o nome de pastor. Então tem uma função que acaba indo atrás do nome. E tem outros aqui, de repente, o fulano de tal que é professor, e aí o nome professor vai junto, não tem como desvincular aquilo que é a sua dignidade profissional daquilo que é o seu nome e vai embora. É o nome que a sociedade dá. Mas escute isso, há um nome reservado no céu para mim e para você, que Deus nos conhece por esse nome. Aleluia. A Bíblia diz que quando chegarmos lá, ao vencedor, receberá uma pedrinha branca e nela o novo nome. É o nome pelo qual Deus nos chama. É o nome pelo qual Ele vê a nós. É a identidade que está em Deus. A identidade que Ele passa para nós. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele está dizendo, eu sou o Deus que transforma pessoas. Eu sou o Deus que restaura vidas. Eu sou o Deus que é capaz de refazer a história. Lá fora se diz, pau que nasce torto, morre torto. Aqui dentro nós dizemos, pau que nasce torto, Jesus transforma para a honra, glória e louvor do seu nome. Aleluia! Ele pode transformar o viciado, Ele pode transformar a prostituta, Ele pode transformar o morador de rua, Ele pode transformar aquele que está caído no seu pecado, Ele pode transformar, porque Ele nos aceita, mas Ele rejeita deixarmos do jeito que estamos. Ele nos aceita e depois nos transforma, e começamos uma nova vida, à imagem e semelhança do seu Filho. Essa é a segunda razão. A terceira razão, porque Ele quer ser chamado por esse nome, é porque na vida desses 3 homens existem visitações teofânicas. Eu já explico o que é isso. Gênesis capítulo 12, Deus aparece a Abraão e lhe faz promessas. Em Gênesis capítulo 13, ele reafirma as promessas do capítulo 12, aparece a Abraão corporeamente. Em Gênesis capítulo 15, Deus vem a Abraão, manifesta-se a ele e Abraão começa a adorar a Deus e edifica um altar. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18, Deus apareceu novamente a Abraão e fez uma aliança com ele. Gênesis 17, Deus vem e conversa com Abraão e lhe muda o nome. Em Gênesis capítulo 18, anjos vêm e visitam Abraão e Sara e lhes fazem promessas sobre a vinda de Isaque. Tiago capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz que Abraão era chamado de amigo de Deus. Amigo pessoal de Deus. Gênesis 26, 24, Deus aparece a Isaque e lhe faz promessas, o filho de Abraão. Gênesis 28, 10 a 17, Jacó em Betel tem a visão da escada de anjos, anjos vindo e descendo, e Deus faz promessas a ele, e quando ele se levanta do sono, quando ele se levanta da visão, ele já tem promessas para a sua vida e para o seu futuro. Gênesis 32, 22 a 32, Jacó luta com Deus no Val do Jaboque.
20 anos depois de Betel, e ali Deus lhe fere a coxa, de forma que ele passa a mancar, mas ele agora tem uma nova identidade, ele agora é o Israel, ele agora é aquele que junto com o Senhor fará uma grande nação, apesar de mancar. É uma forma de Deus dizer: eu vou deixar uma marca em você, que quando você estiver andando e mancando, você vai lembrar que você depende da minha graça, que você depende da minha misericórdia. Portanto, ao longo de 3 gerações, Deus se manifestou 9 vezes. Esse manifestar de Deus corporeamente, materializadamente, a gente chama de teofania. Portanto, algumas razões para que Deus se manifeste dessa forma. A primeira delas é que por vezes a gente precisa de segurança. A gente precisa de algo que vá além do nosso intelecto. Algo que vá além daquilo que necessariamente pensamos. Algo que vai além daquilo que sabemos. É nesse momento que a gente precisa do abraço de Deus. Já passou por esses momentos assim? Tinha um menininho que, no meio de uma tempestade à noite, vendaval, chuva de pedra e assim por diante, o menininho correu na porta do quarto do pai, agarrou o pai na cama e disse: papai, deixa eu dormir aqui, porque eu estou com medo. O pai disse: não tenha medo, filhinho. Deus está com você lá no seu quarto. Aí ele disse: mas eu prefiro alguém de carne e osso. Tem que ser, hoje tem que ser. A tempestade está grande e o medo é grande. Tem horas na nossa vida que a gente precisa do Deus assim, nos abraçando, o Deus cuidando da gente de uma forma bem mais próxima. Uma forma que vá além do que a gente apenas sabe. Quando falo sobre isso, sobre teofania, lembro-me de, na adolescência, ouvi sobre um homem que morava em Santa Catarina, numa das cidades por lá, se não me engano, a capital, Florianópolis. Esse homem tornou-se conhecido entre os cristãos de então. Ele era judeu, e eu e você sabemos que os judeus, de fato, não aceitam Jesus como o Messias. Eles continuam esperando outro Messias. E o judeu mais radical, normalmente, ele não gosta nem que fale sobre Jesus para ele. Ele, no máximo, vai dizer: Jesus foi um profeta, mas não é o Messias que esperamos. E mesmo que você tente mostrar textos da Bíblia, ele contra-ataca com outros textos para te dizer: Jesus não era o Messias. Portanto, o Alberto era assim. Alberto foi tocando a vida e a sua esposa converteu-se a Cristo. E ele disse para ela: querida, você pode seguir a sua vida normalmente, na sua religião, mas por favor não me fale nada da sua religião, respeite a minha, eu continuarei sendo judeu. E assim tocaram. Mas o Alberto ficou doente, dali um tempo começou a emagrecer muito, fez os exames, o diagnóstico não foi bom, ele estava com câncer. E lá um belo dia a esposa disse: eu posso convidar o pastor da igreja para vir almoçar aqui? Eu prometo que ele não vai tentar evangelizar você, ok? Ok. E aí o pastor veio, educadamente, conversaram sobre outros tantos assuntos que não a Bíblia. E chegou a hora do almoço. Alberto estava ali com a família e o pastor disse: é costume nosso, dos cristãos, orarmos antes das refeições. O senhor aceita que a gente ore? Posso orar agradecendo a Deus? Ele disse: pode sim, pastor, fique à vontade. Eu não irei lhe acompanhar na oração, porque sou
Judeu. E o pastor orou, foi orando, e o Alberto, no meio da oração, abriu os olhos assim, ficou olhando a parede. Terminou a oração, Alberto estava chorando, olhando fixamente a parede. E por alguns minutos, e depois termina a oração, ele disse à sua família e disse ao pastor que estava ali: Jesus apareceu a mim agora. Ele olhando a parede e teve uma visão de Cristo, que chegou para ele, sorriu e disse: Alberto, fique tranquilo, eu também fui judeu, eu te entendo. Teofania, entendeu isso? Teofania, Deus aparecendo nos momentos decisivos da nossa vida, da nossa história, para nos trazer segurança, também para nos trazer comunhão, porque corremos o risco de ter um cristianismo vazio ao longo das nossas repetições, rituais, palavras decoradas, etc., vícios religiosos, e de repente Deus dá um puxão de orelha, Deus nos sacode assim, Ele aparece para dizer: eu quero ter comunhão com você. Teofania. Também para renovar a aliança com cada geração. Escute isso, pai, mãe, avô e avó. É comprovado que a fé de um pai e de uma mãe para a próxima geração, o filho, a fé será mais fria. Para o neto, pior ainda. Então, e às vezes o avô fica desesperado de ver os filhos mais frios na fé, e depois os netos mais frios ainda, e os bisnetos, quem sabe, nem crentes mais. É comprovado isso pela sociologia. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu e você, pai, mãe, avô, avó, devemos orar incessantemente para que cada um na nossa próxima geração prove um avivamento espiritual. Prove um avivamento de Deus na sua vida. Por isso, as palavras de Deus dizendo: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Se você ainda não tem filhinhos ou filhinhas, ou se você ainda não é casado, mas você pode começar a orar pelas suas futuras gerações. Comece a buscar a Deus, para que Deus entre na sua história. De tempo em tempo, nossas gerações precisam de um reencontro com Deus. Por isso que é tão importante esses acampamentos, por isso que é tão importante os jovens estarem aqui na igreja, os adolescentes estarem aqui. Por isso é tão importante esse incentivo, essa motivação. Todos nós precisamos de Deus em nossas tendas, como Abraão. Todos nós precisamos em algum momento lutar com Deus como Jacó lutou. Todos nós um dia precisamos ver a luz, o clarão na estrada de Damasco e cair das montarias da nossa vida para ter o nosso encontro com a vocação, com Deus. E observe que até na existência das gerações, Deus faz um milagre nessas três famílias, nesses três casais. Sara, esposa de Abraão, era estéril, e Deus fez com que ela gerasse filhos na velhice, um filho na velhice. Isaac casou com Rebeca. Rebeca não podia ter filhos, e Deus abriu o seu ventre milagrosamente, e ela gerou. Raquel, esposa de Jacó, neto de Abraão, não podia ter filhos. E novamente um milagre chega e ela tem filhos. As visitações de Deus trouxeram cura para as gerações. Quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está dizendo: eu sou o Deus das visitações teofânicas. Ele está dizendo: eu sou o Deus que quero ter comunhão com você. Eu sou o Deus que quero trazer segurança.
Eu sou o Deus que posso aparecer a você de alguma forma para abraçá-lo nos momentos mais tempestuosos da vida. Eu sou esse Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora eu convido você a passear pelas páginas da Bíblia e vá lá para o Novo Testamento. Antes de encerrarmos, eu quero que você leia comigo Efésios 3, versículos 14 a 16. Todos nós temos um pouquinho de Abraão na nossa vida. Todos nós temos um pouquinho de Isaac na nossa vida. Todos nós temos um pouquinho de Jacó na nossa vida. E veja o que Deus está falando nesse texto. Efésios 3, 14 a 16. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Entendeu isso? De quem toma o nome toda a família. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Nós somos agora conhecidos por esse nome de Deus. Por isso que eu falei, temos um pouquinho de Abraão, temos um pouquinho de Isaac, temos um pouquinho das fraquezas dos patriarcas, temos um pouquinho também dessa transformação na nossa vida. Temos algumas histórias parecidas. E Deus está dizendo, o meu nome se estende a você também. O meu nome é seu também. Eu sou o pai dessa grande família. Um dia fracassaram, você já fracassou? Um dia, nas lutas da vida, beijaram a lona. Isso já aconteceu com você? Ele é o Deus das transformações restauradoras. Em algum momento você já provou uma transformação de Deus na sua vida, de forma milagrosa? Ou então você está orando por transformações na sua vida? Ele é o Deus das visitações teofânicas. Em algum momento você já provou Deus tão pertinho assim, te abraçando, estando com você, ministrando ao seu coração de uma forma inconfundível? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nome preferido de Deus.